Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nós estamos agora no capítulo 20 do livro de Apocalipse e nós temos um resumo aqui na tela, que nesse capítulo nós vamos ter primeiramente a prisão de Satanás por 1000 anos, Cristo começa a reinar no seu reino milenial, Satanás depois de 1000 anos é solto e vai acontecer uma última rebelião na face da terra e a sua derrota final. E finalmente teremos o juízo final, onde os incrédulos, a morte e até mesmo o inferno serão jogados no lago de fogo. Eu sou o pastor Montefusco e você está no canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Vamos ao estudo. Agora nós vamos ter no capítulo 20, no versículo 1, que está escrito o seguinte: Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra que é o diabo, o Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e o trancou e selou a porta para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco de tempo. Aqui começa, então, esse julgamento prévio de Satanás, onde ele será preso por 1000 anos. O objetivo está aí, o propósito dessa prisão está muito claro, para que ele não engane mais as nações. Então, agora nós vamos ter um reinado milenial com Cristo Jesus, junto com a igreja. Em seguida vi alguns tronos e os que estavam sentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas. Elas não tinham adorado o monstro nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornaram a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não ressuscitarão até que se completem esses 1000 anos. E em Mateus 19, 28, o Senhor Jesus Cristo disse: Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós, os 12 apóstolos, assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que agora no milênio nós vamos estar vendo o cumprimento de todas as promessas que foram feitas para Israel acerca da terra, acerca do reinado, da descendência de Davi, como sendo uma dinastia perpétua. Nós vamos ver todas as outras promessas feitas, por exemplo, para Abraão, onde todas as nações seriam abençoadas nele, porque Cristo veio dessa linhagem. É claro que nós agora vamos estar vendo esse cumprimento literal das Escrituras no período do milênio. Vamos falar agora sobre o reino milenar de Cristo. Está lá em Isaías capítulo 11, Isaías 65 e Apocalipse capítulo 20. Nós teremos aí 1000 anos de paz, por isso chamado milênio, onde Cristo vai estar reinando com a igreja em uma perfeição só. Jerusalém, naquela época, será o centro de adoração para todos os povos e a capital religiosa do mundo. Olha o que diz os profetas Jeremias e Zacarias. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Perceba comigo aí o destaque que diz assim, olha, todas as nações que restarem das nações que vierem contra Jerusalém, ou seja, no período quando todas as nações se reunirão para atacarem o povo de Deus, para ir contra Cristo, e serão derrotados. Ali Jesus vai julgar as nações, determinando quem entra no milênio e quem não entra. Então está aí, aqueles que realmente não se curvaram diante da besta terão o privilégio de entrarem nesse reino milenar para viverem uma vida que nunca houve na face da terra, a não ser no período ali do Jardim do Éden, e depois disso não aconteceu mais. Esse será um período de justiça plena. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva, virá a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse também será um período de conhecimento universal de Deus. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Um período de paz.
Isaías 11 diz assim: o lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. Até a natureza dos animais terá sido transformada, de maneira tal que não haverá nenhum tipo de violência nesse período em que Jesus Cristo estará reinando por 1000 anos. O profeta continua dizendo: a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, terá a mão na cova do animal venenoso, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para a batalha. Que maravilha será esse período, está se aproximando. Depois da tribulação, onde Cristo chega, começa então o juízo das nações, inaugura esse reino milenar e nós vamos ter finalmente um período onde não vai haver nenhuma espécie de violência. Teremos também um período de prosperidade. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Aleluia! Um período de longevidade. Nenhum morador de Jerusalém dirá: estou doente. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Na Bíblia é relatado que a pessoa que mais viveu sobre a face da terra foi Matusalém, 969 anos. Porém, no milênio, como as pessoas estarão vindo da tribulação, entrando para o milênio, eles poderão viver mais de 1000 anos. E agora uma vida de qualidade, uma vida plena, uma vida abundante que só Cristo pode proporcionar. Domínio universal. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Essa é a primeira ressurreição, continua João em Apocalipse. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Estamos falando da ressurreição quando a igreja será contemplada. Quando Cristo voltar, os que tiverem vivos serão transladados. Mas os mortos, Paulo diz que ressuscitarão primeiro. E todos nós, transformados, nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Então, felizes e bem-aventurados esses que ressuscitam nessa primeira leva, porque a segunda ressurreição fala do juízo final. Versículo 7 continua dizendo: depois de 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Olha só, 1000 anos de longevidade, de paz, sem violência, sem corrupção, uma vida saudável até dizer chega. Claro que a multiplicação será intensa na face da terra, mas olha o coração do homem como é duro. Deus vai soltar o diabo que está preso por 1000 anos e dando ainda oportunidade para que ele teste todas as pessoas que foram governadas por Cristo. Um governo perfeito. Mesmo assim, as pessoas ainda se revoltarão contra Cristo, seguirão ao diabo, como nós estamos vendo aí, mas serão todos derrotados. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Veja, vão de encontro a Jerusalém. Estarão ainda revoltados contra Jerusalém e descerão para uma grande batalha, só que dessa vez não tem batalha nenhuma, porque Deus os destruirá imediatamente. Versículo 10. Ai do diabo que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e de enxofre, onde o monstro, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Para aqueles que dizem que o inferno não existe, que a alma, quando morre, ela fica dormindo, é um grande engano, porque a Bíblia diz que o sofrimento é eterno. O sofrimento será eterno para todos aqueles que rejeitarem a Cristo.
Agora entramos no cenário do juízo final, o grande trono branco. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença e não foram mais vistos. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Preste atenção aqui, quando diz que esse trono branco, majestoso, grandioso, ele acontece, esse cenário se abre nos céus, a terra e os céus fugiram da sua presença, significa dizer que nesse julgamento não vai haver como se defender. Não tem advogado de defesa, não tem nenhuma outra pessoa, nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, nem filha, que possa estar se colocando no lugar da pessoa para defender. Não há defesa. É o pecador e Deus, e tudo que foi feito está registrado. Por isso que nós precisamos cuidar com o que nós fazemos, com o que nós falamos, com a maneira como nós nos comportamos, de maneira geral, porque tudo está sendo anotado e o dia do julgamento há de vir. E encontramos então no versículo 13, aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte, o mundo dos mortos, o inferno também entregaram os que ele tinha em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito. O julgamento é inevitável, não tem como escapar dele, a não ser por meio de Jesus Cristo. Porque a nossa justiça é Cristo. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, esse é o momento. Entregue agora mesmo a sua vida a Cristo e você não terá que passar por esse juízo e por essa condenação eterna. Então a morte e o mundo dos mortos, ou inferno, foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, ou seja, o pecador nasce uma vez, mas pode morrer duas vezes. A morte física e a morte espiritual. A segunda morte é essa condenação eterna. Versículo 15, quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Veja, quando nós confessamos Jesus Cristo publicamente, diante das pessoas, dizendo que agora nós entregamos nossa vida a Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. Mas aqueles que rejeitam não terão esse nome, e no dia da chamada final, eles não serão incluídos com aqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Bem, meus queridos, agradeço demais pela sua companhia, que Deus continue te abençoando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo estudo.